Bem, pessoal, hoje eu não queria realmente falar nesse assunto com vocês relacionado a isso. Eu já tinha deixado há muito tempo, quem segue meu canal aqui sabe, relacionado a criticar lutas, falar de lutadores. Na verdade, eu nunca gostei de falar sobre lutadores ou fazer react, né, sobre técnica que funciona, técnica que não funciona, porque eu tenho minha opinião pessoal sobre cada situação dessa. Mas, infelizmente, por causa de algumas situações momentâneas, né, de algumas coisas que estão acontecendo, essa onda dos YouTubers estarem se confrontando, ou aquele lance de desafios na internet, né? Aconteceu agora há pouco o Bruno Jordão, né, o boxeador aí que vocês viram aí o resultado aí, e agora era o cara, né, do boxe no momento. Depois que ele aceitou o desafio aí perdeu a luta e agora tá todo mundo criticando, agora o cara é o pior cara do mundo, por assim dizer, né? E assim acontece, porque os seguidores, as pessoas em si, ela de certo modo são maldosas relacionadas a isso. É muito bom, né, você incentivar aquela briga. Já viu aquela coisa de adolescente, onde você fica incentivando alguém a brigar e tal? Esse tipo de reação humana, de racionalidade animal, por assim dizer, de você apenas curtir o útil ao agradável a você. Muito fácil a gente criticar, eu aqui no meu escritório pegar e fazer uma crítica sobre um lutador, sobre uma técnica, sobre isso e aquilo, e achar que sou o dono da verdade. Quando na verdade você só vai saber se algo funciona ou não, se aquela pessoa é de verdade ou não é na prática. Infelizmente ou felizmente é assim que funcionam as coisas. Aqui na internet, por trás de uma câmera, é muito fácil qualquer pessoa vir aqui e falar qualquer coisa. Porém, hoje eu não quero falar do Bruno Jordão, do acontecimento, da luta dele, ainda mais porque já faz um tempo, né? Na verdade, eu sabia que ia ter essa luta do Bruno Jordão, mas eu na verdade só fui ver agora, eu nem tinha visto, porque eu na verdade nem me interesso por essas coisas. Quando vejo determinados comentários de que um YouTube não sei o que vai desafiar não sei o que, eu não gosto desses modismos, entende? Isso degrada muito o que é arte marcial, degrada muito o que é um ensinamento, o que é uma informação para uma pessoa que realmente quer aprender. E, enfim, tá tudo muito bagunçado na internet relacionado a isso. O que dá mais view, o que dá mais comentários e tudo mais, isso é o que está agradando. Não seja qual for a idiotice que seja, isso chama a atenção das pessoas. E fica um público pro outro lado, batendo palma, somente esperando você se arrebentar. Essa que é a verdade. Porém, agora, a bola da vez, falando diretamente, eu quero falar, e justamente por causa disso que eu quero falar, porque essa pessoa vem da minha terra natal, né? Eu sou de Pernambuco, Recife. Eu não sei se é de Recife necessariamente o Alex Lin, mas é da minha terra natal, Pernambuco, né? De alguma cidade, eu não sei exatamente de que cidade é, mas ao ver os comentários, ao ver a situação que ele está se envolvendo agora, relacionado ao seu Kung Fu, a sua prática de calistenia e tal, e dá pra ver que é uma pessoa muito humilde. Vou tentar botar o vídeo aí pra vocês darem uma olhada. Dá pra ver que é uma pessoa humilde, dá pra ver que teve um certo treinamento e tal. Porém, pessoal, nada justifica achar que a pessoa deve se confrontar. Porque a filosofia, a ideia... Ok, eu vou começar a falar de filosofia, aí vai ter meia dúzia ou centenas que vão dizer não, mais que nada, que filosofia o quê? Negócio é porrada. Enfim, existe todo tipo de pensamento, só que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. O que ele está passando agora, eu também já passei há muito tempo atrás. As pessoas, por exemplo, o que aconteceu com o Bruno Jordão, né? Dá uma defesa pessoal, cria um determinado nome na internet por mostrar algumas coisas que provavelmente são estupendas, né? Que funcionam, o caramba. Aí cria um determinado nome, até daqui a pouco a pessoa desaparece do nada, ninguém quer mais falar daquilo, ninguém quer mais tocar naquele assunto, porque, foi desmascarado, não serve mais e tal. Esse tipo de coisa acontece com todo tipo de instrutor, professor de artes marciais aqui dentro da internet. Sempre tem os caçadores de bruxa, né? Os caçadores de mitos, querem saber se aquela pessoa é de verdade ou não. E no meio desses aí, existem os brigões, aqueles que estão dispostos e querendo arrumar briga, querendo desafiar toda hora, todo instante. Isso sempre existiu. O que eu quero dizer é que um dos motivos que eu deixei de competir, a minha época de competição já passou há quase 20 anos atrás, eu até meus 25 anos foi o período em que eu disputei campeonato, tá? Para quem procurar minha história aí vai saber, há mais de 25 anos, 20 anos atrás, é que eu até pratiquei até 2001, 2002, foi o período em que foi minha última luta em São Paulo. Porém, não é isso que eu quero falar.
se a minha experiência ou não, se eu sou profissional ou não, se eu sou bom ou não, isso não interessa. Só quero dar a minha opinião para que você raciocine um pouco, tá bom? Por exemplo, o Alex Lin, por exemplo, a calistenia, certo? A calistenia existe em toda a luta marcial. Existem várias formas de você calisteniar o seu corpo, sua musculatura, tá? Seja chute, soco, pescoço, para todo tipo de golpe que você possa imaginar, existe uma sequência de calistenia. Só que depois do poder vem a perda do poder. Existem determinadas situações que ocorrem quando você cria uma certa calistenia em determinada parte do corpo e você não toma alguns devidos cuidados ao fazer isso. Você pode observar pela mão, né, do Alex Lin, por ele treinar o Wing Chun ou o Jeet Kune Do, ele vai sempre trabalhar os punhos e tal. Então isso é normal. Ele é bom? Ok. Tem um punho de ferro? Ok. Mas isso um dia prejudica, sabe? Um dia, essa situação que ocorre com as mãos, o que é? Vamos pelo básico, né? Vamos pelo básico. O que é uma artrose? O que é uma tendinite, uma bursite? Repetição contínua ou a falta de movimentos. Com o constante fazer, uma dessas coisas pode ocasionar com seus ossos. Mas isso é uma situação que pode ocorrer com qualquer pessoa, principalmente porque quem provoca esse tipo de situação de reação. Para que você crie aquela calistenia nas mãos, automaticamente você vai ter que criar algumas microfraturas, não sei o que e tal. Tudo isso que a gente já cansou de explicar e tudo isso que muita gente sabe, mas incentiva a pessoa para o mal. Não é pelo fato dele ser um bom praticante, ter uma certa calistenia corporal em determinada parte do corpo, que ele está preparado para lutar outras determinadas coisas, tá? Por exemplo, uma pessoa que faz o boxe, o cara é um bom boxeador, mas quer dizer que esse bom boxeador ele pode fazer um MMA? Ele pode se dar bem no jiu-jitsu, ele pode se dar bem na capoeira, ou vice-versa. Então tem determinadas coisas que estão sendo espalhadas na internet, que estão botando essas coisas de confronto, como se tivesse aquela coisa de comparação, quem é melhor, isso, aquilo, outro. Gente, quando se trata de confronto entre duas pessoas, vamos botar na rua, vamos botar que fosse na rua. Se você bota duas pessoas para combater, uma dessas pessoas vão perder, certo? Mas não quer dizer que aquela pessoa que perdeu seja tão ruim quanto a outra, seja qual for a técnica que use, ok? Existe uma coisa chamada oportunidade. Tem pessoas que têm mais oportunidade de aplicar o seu golpe forte e tem pessoas que estão, às vezes, no seu cenário, no seu ambiente, no seu habitat natural, então ele tem alguma vantagem perante a isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, tem lutadores, por exemplo, que eram endeusados, né? Anderson Silva, tal. Basta perder aqui, nego já bota o cara na escala da miséria lá embaixo, lá. Ninguém quer falar mais do indivíduo. E assim são as pessoas. A pessoa não quer saber se você está no seu bom treinamento, no seu bom tempo, tá? Não quer saber se você está no bom preparo. O pessoal quer ver você apanhar. Essa que é a verdade. Na maioria das pessoas, principalmente os irracionais, por assim dizer, eles vão querer mais ver você apanhar, ver você levar a pior. Então, o Alex Lin, pelo que eu falo assim, porque isso me arremeteu a um passado. Por exemplo, é natural o pessoal de Pernambuco tem aquela paixão, né? O pessoal da idade dele, da minha idade, tem aquela paixão pelo kickboxer, muay thai, boxe tailandês, kung fu, Jet Li, Bruce Lee. Porque nós fomos, nesse período, né? Foi o período do surgimento do kickboxer, do Muay Thai, entre 85, 90, por exemplo, né? Surgiu aquela coisa do boxe. Eu, por exemplo, todo final de semana eu tava no cinema vendo um filme, assistindo um filme e tal. A minha paixão, como a paixão de muitas outras pessoas. E eu estive também numa época onde a gente treinava várias situações e sempre aparecia esse tipo de coisa. Alguém querendo desafiar. E eu conheci na época um amigo chamado Ed Bruce. Você pode ver, vai ter o Ed Bruce, vai ter por exemplo, na época, o Everaldo, né, que é o Conan, que a gente chamava de Conan. Eu era conhecido como Pantera Negra. Justamente eu fazia parte da Federação Pernambucana de Pugilismo, na época de Todo Duro, Demônio Negro e tal. Enfim, na Federação Pernambucana de Pugilismo. Eu não sei como está hoje em dia, tá? Antigamente tinha o ACO, a FKTES, não, a WKS, né, e várias outras instituições e federações que manipulavam ali, né, que trabalhavam ali com as competições e tudo mais de Muay Thai, boxe tailandês, né, a ISCA, por exemplo, o ACO. Então eu fazia parte desse grupo, desse pessoal ali. Então eu via toda a situação. E é normal as pessoas colocarem nomes, né? Ed Bruce, Bruce Tag, não sei o que e tal. É normal o pessoal fazer muito isso naquela área do Nordeste.
Tanto é que eu me livrei desses nomes. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu parei de estar utilizando esses nomes e passei a usar o nome de Alexandre da Chama. Mas o que é que acontece, pessoal? O que eu quero dizer é que o Alex Lin, por exemplo, se ele conseguisse entender o conselho de uma pessoa não mais sábia do que ele, não mais lutador, mesmo lutador, não apenas de um amigo qualquer, de um conterrâneo que passou por tudo que ele está passando agora, sempre vai ter alguém colocando a mão no seu ombro, dizendo, vai lá, cara, luta lá com ele, lá, desafia lá e tal. Eu costumei a falar da seguinte forma. Eu, antigamente, quando eu lutava por uma coisa chamada necessidade. Entre meus 18 a meus 23 anos, mais ou menos, eu tive uma necessidade de competir. Eu tinha uma necessidade porque família pobre, tudo aquilo que você já sabe das histórias de qualquer um nordestino que vem por uma vida sofrida. Então, surgiam as oportunidades. Se você perder, você ganha tanto. Mas se você ganhar, você vai ganhar tanto. E a exploração nessa época era muito natural, era muito comum, como também hoje em dia, muito pior ainda por causa da internet. E o meu medo ou receio, por assim dizer, o que aconteça com a Alex Lin, né, e que aconteceu também com o Bruno Jordão, como tem acontecido com muitos outros, até mesmo, vamos nem botar os YouTubers que se aventuram aí, como o Whindersson Nunes, que se aventura em querer fazer luta de boxe e tal, para criar aquela popularidade. Sabe aquela coisa, não tem mais o que inventar? Sabe quando a pessoa não tem mais o que inventar e, não, vou fazer isso para poder dar mais audiência, criar mais valores e tal? Nem sempre é porque a pessoa gosta daquilo. Geralmente é porque ela não tem mais nada do que aí inventar e vai e se aventura dessas situações aí. Mas tudo tem seu troco, tudo tem seu preço, tá? Nada vem sem volta. Então, a minha ideia relacionada ao Alex Lin, eu não sei qual foi o contrato dele, eu não sei qual foi a ideia do que ofereceram para ele, para que ele venha lutar. O que eu quero dizer para você é o seguinte... Se ele tiver tendo luta de boxe, aprimoramento em boxe, um aprimoramento em luta de chão, tiver articulando outros níveis de autodefesa, não apenas focado no seu Jeet Kune Do, no seu Wing Chun, não apenas focado nisso, porque não vai dar. Tá? Ele for lutar com um boxeador, eu acho que o rapaz que vai enfrentar ele é boxeador. Se ele for lutar com um boxeador em cima de um ringue, vamos dizer assim, no cenário dele, né, na área dele, na cama dele ali, tá? No ambiente dele, usando o Jeet Kune Do, vai dar muito ruim. Pode ser que venha aquela coisa de sorte, acertou um sorte ali, um golpe com sorte e a pessoa ali veio a nocaute. Beleza, mas eu creio que deve ter com certeza alguém falando isso pra ele, com certeza deve ter alguém auxiliando ele a fazer alguns sparring e tudo mais, porque uma coisa é você bater em árvore, tá? Eu sei muito bem o que é isso. Durante muitos anos, meus treinamentos sempre foram rústicos também. Eu sei o que é bater em árvores, eu sei o que é bater em poste, em ferro, em árvore, enfim, gente. Bater em coisas que não corresponde, que não responde, que não revida, é uma coisa. Faz parte do treinamento da calistenia, tá, pessoal? Às vezes a gente treina com ferros, às vezes você treina com aço, com madeira. Logicamente, tem toda a explicação de estruturas quando você vai treinar defesa pessoal, ou digamos, a calistenia em determinados locais muito fixos, né, muito duro. Tem determinadas coisas que você tem que seguir. Ok? Treinar a calistenia é uma coisa, mas não quer dizer que você treinando a calistenia você esteja preparado para competir. Se isso for do seu desejo, se você está fazendo porque você quer fazer e é do teu coração e tal, lembre-se, já que você é um amante das artes marciais, e principalmente do Bruce Lee que dizia, né, não prostituirei minha arte por dinheiro. Isso a gente já viu que já ocorreu há muito tempo. Todo mundo a maioria das pessoas aí estão prostituindo a sua arte marcial por dinheiro e acaba aquela filosofia, aquela essência da luta marcial, a essência das artes marciais acaba se perdendo. Hoje em dia eu dou aula de defesa pessoal, não porque eu só saiba defesa pessoal ou algumas coisinhas, não, muito pelo contrário. O meu processo foi ao contrário de muita gente aí. Eu já vi lutador de muitas décadas atrás aí, tá? De outras vidas aí atrás, já vi lutador e agora é que eu resolvi... Não, vou dar aula apenas de defesa pessoal. Não quero ensinar ninguém para competir com um, com o outro, por causa de algumas experiências que eu tive. O mesmo golpe que eu apliquei no meu oponente, e esse oponente veio lá ter um grande problema, tá? Do mesmo jeito como eu tive a sorte, até gosto de usar esse termo, como eu tive a sorte de acertá-lo e ele ser obrigado a sair da maca e
pós isso aí ter acontecido algumas coisas que eu tive essas informações, isso é muito ruim quando você tem esse sentimento de que alguém perdeu a vida ou possa ter perdido a vida por causa de um golpe que você deu, uma situação como essa. Isso criou uma preocupação e fez com que eu, Alexandre Dachan, tomasse outros rumos, outra linha de pensamento, entender que nós somos frágeis, por mais que você treine, por mais que você pratique a sua calistenia, por mais que você tenha a mão toda aí marcada, toda grossa de treinamento, você não consegue criar uma calistenia no seu cérebro, você não consegue criar uma calistenia na sua cabeça. Você também morre, você também se quebra, você também perde. O problema, aí você pode até dizer pra mim, tipo, mas eu tô preparado pra perder, a hora que vier, veio, aconteceu em Brasil. Ok, se você está pensando dessa maneira e se você está agindo assim porque você quer e se sente bem dessa forma, ok, Brasil, siga em frente e siga o seu rumo, mas pense, depois do poder vem a perda do poder. Ninguém fica em cima muito tempo, ninguém é o número 1 durante muito tempo. Depois do poder vem a perda do poder. E isso foi o que construiu a minha mentalidade hoje em dia. Hoje em dia eu dou aula de autodefesa, de autoproteção, defesa pessoal e tal, por escolha própria, não apenas por uma necessidade, apenas tive uma, vamos dizer assim, né, uma certa iluminação de tentar ajudar as pessoas que às vezes ficam meio perdidas em algumas situações, o que querem por um determinado rumo na sua vida, porque observe, por exemplo, na segurança pública e privada, quantas pessoas tem aí que às vezes por uma falta de informação essa pessoa perde sua vida aí. Então, a minha ideia de entrar no mundo da defesa pessoal foi essa, de tentar passar uma iluminação, tentar passar um tipo de informação que servisse para as pessoas que são leigas, que não têm entendimento sobre autodefesa e algo que possa salvar a sua vida, ok? Esse foi meu pensamento, nunca foi em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, como tudo na vida, é uma consequência do seu trabalho. Agora, se você não precisa disso, se você não precisa se expor relacionado a combater com outra pessoa, eu diria que era melhor você não fazer. É melhor você não fazer, é melhor você não se arriscar a isso. Abra uma academia, dá seu treinamento, você vai ter vários seguidores, várias pessoas vão estar seguindo você e vai ter você como uma pessoa consciente das coisas. Agora, a partir do momento que você se torna uma pessoa influenciável por qualquer tipo de valor, isso quer dizer que valor quase nenhum você tem. Agora, pense bem numa coisa. No momento em que você se encontrar como praticante marcial, no momento em que você se entender e descobrir que depois do poder vem a perda do poder, que ninguém nunca está em cima constantemente e nem sempre, que uma hora você pode cair, no momento que você tem isso na cabeça, fica muito mais fácil. Agora, claro, evidente, por mais que a gente fale que determinadas coisas não valem a pena, pode ser que você tenha na sua cabeça aquela ideia, não, mas eu quero lutar, eu quero praticar, é uma coisa que eu amo e tal, beleza. Vai disputar um MMA, pratique as coisas necessárias para que você faça o mínimo possível lá em cima. Porque uma coisa é você sair de uma luta para outra e de repente querer fazer MMA. Outra coisa é você lutar com pessoas que estão fazendo aquilo sempre. Pessoas que estão constantemente ali no porradeiro, na briga e tal, perde, ganha, e para ele tanto faz como tanto fez. Então você enfrentar esse tipo de pessoa é complicado, ok? Ou você, já que você quer, já que você pretende entrar nas lutas e ser campeão e tudo mais, você tem que seguir uma sequência de busca, uma sequência de treinamento. Por exemplo, eu dou aula de defesa pessoal há muitos anos, certo? Se eu do nada agora tivesse que, não, eu vou lutar, eu vou inventar, desafiar alguém, ou ser desafiado e vou lutar. Se eu dissesse isso, por exemplo, eu tinha minha consciência que eu ia ter que rever todos os meus treinamentos de chão, todos os meus treinamentos de boxe, todos os meus treinamentos de Muay Thai, para que eu pudesse, no mínimo, fazer um bom trabalho, uma boa luta. Sabe por quê? Isso é o básico. O que não pode é você estar com a sua cabeça achando que o que você pratica já é o suficiente e não ver toda a gama de coisas que envolve um conflito ou uma luta de MMA, por exemplo, ou uma luta em cima de um ringue. Você tem que ver todas as proporções. Uma pessoa que já tem costume, já tem o vício do ambiente, o vício ali do cenário, que é o tatame, que é o ringue, ou mesmo o octógono, não importa. Essa pessoa, ele tem 50% de vantagem. Você está lutando na sua terra, na área dela. Ah, mas hoje em dia qualquer pessoa pode lutar no octógono. Ok.
também, hoje em dia, qualquer pessoa morre muito fácil com qualquer tipo de golpe. Escorregou dali, caiu aqui, levou um golpe, talvez você não se recupere nunca mais. Então, para você participar dessas coisas, você tem que ter realmente a certeza se a sua necessidade supera as causas. Valeu? Forte abraço, fique com Deus. E era somente isso o recado de hoje. Fui.